Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula de ciências online para os oitavos anos da Escola Antônio Luiz Monteiro, em Boiçucanga, em São Sebastião. Então, o tema da aula de hoje vai ser energia elétrica, e aí a gente vai falar desde a produção dessa energia elétrica nas usinas de energia até o uso dela nas nossas casas. E por último, vou explicar a tarefa da semana, o que é que a gente vai precisar fazer. Vamos lá? Então, energia elétrica, a própria imagem aqui do começo já mostra pra gente, certo? Um átomo com os elétrons verdinhos girando em volta. A energia elétrica, ela então surge desse movimento ordenado dos elétrons, formando um fluxo, uma corrente, que a gente chama de corrente elétrica. Mas, como é que ela é produzida? Como essa energia chega na forma de energia elétrica nas tomadas, nos bocais, nas redes de fios? Bom, primeiro a gente tem que pensar nas fontes de energia, né? De onde a gente vai conseguir retirar a energia para poder transformar ela em energia elétrica. E a gente já discutiu isso nas aulas anteriores, mas a gente pode ter fontes renováveis, que são aquelas fontes que a natureza consegue repor os recursos, então eles não se esgotam mesmo com o uso. Por exemplo, energia solar, energia eólica, energia hidrelétrica, certo? Todas essas são energias renováveis, ou o movimento das marés, certo? Também conhecida como energia maremotriz, ou fontes não renováveis, por exemplo, os combustíveis fósseis, então carvão, mineral, petróleo, gás natural, todas essas são fontes de energia não renováveis. E muitas das usinas trabalham com uma transformação de energia cinética em energia elétrica. Então, essa é a base dessa captação, dessa transformação de energia. A energia do movimento em energia elétrica. E aí, para que isso aconteça, a gente precisa de um equipamento chamado gerador, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como funciona. Esse não é o princípio da geração de energia pela energia solar, certo? A energia solar vai funcionar de outra maneira, mas para todas as outras fontes que a gente viu até agora, que vão transformar movimento em energia elétrica, vamos usar um geradorzinho desse tipo aqui. Então, para a gente lembrar, energia elétrica é produzida pelo movimento ordenado de elétrons. Então, um átomo tem lá no seu núcleo cargas positivas e neutras, e em volta desse núcleo, cargas negativas, conhecidas como elétrons, que giram em volta desse núcleo. Quando a gente consegue ordenar o movimento desses elétrons, sempre eles não se movem mais aleatoriamente, a gente consegue produzir uma cadeia, uma corrente elétrica. Então, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, antes da experiência, é como é que funciona um gerador. Então, eu tenho aqui um geradorzinho pequenininho, certo? Aqui. E eu vou só tirar a tampa de plástico dele, para a gente poder ver ele por dentro, certo? Então, se eu desmontar ele completamente, vocês vão ver que dentro dele tem duas peças. Na verdade, são dois ímãs, esse azul e esse cinza. Tá aqui, certo? Opa. Aqui. Aí e aqui. E dentro dele tem esta outra peça aqui, certo? Que são placas metálicas envolvendo uma bobina de fios de cobre com um eixo metálico aqui no meio. Então, isso daqui, essa bobina, fica dentro dessa caixinha com os ímãs, de maneira que ela consiga girar aqui dentro. Então, eu consigo fazê-la girar. Quando eu coloco movimento nesse eixo e giro essas placas de metal, o que acontece é que esses ímãs, eles repelem esses elétrons que têm carga, certo? Então, os ímãs repelem esses elétrons para longe da periferia,
e eles acabam sendo direcionados para os fios que vão estar ligados nesse gerador. Então, como eu produzo um movimento ordenado de elétrons, certo? Do metal para o fio, eu produzo energia elétrica, certo? Então, a partir do movimento, a partir da energia cinética, eu consigo ordenar o movimento desses elétrons em direção ao fio, certo? Esse daqui está desmontado, não tem fio. E é para isso que a gente vai usar, então, o nosso material para a próxima experiência. Então, aqui eu tenho um motorzinho gerador, igual esse, certo? Que eu mostrei para vocês. Aqui tem aquele pequenininho. Esse é um pouco maior e ele tá fechadinho, tá montado. E tem aqui os fios. E tem um contato aqui para a gente encaixar o LED. Então, eu vou vir aqui, vou encaixar a minha lâmpada LED. Uma lâmpada LED simples, pequenininha. Vou colocá-la aqui no contato. Bem certinha. Bem firme para não cair. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou aplicar movimento, certo? Eu consigo girar essa peça. E aí, vocês vão ver que, enquanto eu estiver aplicando o movimento, essa lâmpada, ela vai acender. Não sei se está dando para perceber aqui no vídeo, mas ela produz um brilho, certo? Dá para ver ela piscando ali. E ela está piscando porque esse movimento não é constante. Eu giro e tenho que parar para mudar a mão de lugar. Então, toda vez que eu paro de produzir energia elétrica, a lâmpada apaga. Mas é mais ou menos assim que ela funciona, certo? Então, esse é um gerador. Nas usinas de energia, por exemplo, na hidrelétrica, o movimento das águas passando por turbinas, então abrem-se os comportas, a água passa, movimenta turbinas que movimentam esse gerador. Então, é a água na usina hidrelétrica que produz esse movimento aqui do gerador. Numa usina eólica, por exemplo, o que vai acontecer é o vento movimentando as hélices que vão movimentar o gerador. Numa usina termoelétrica, é a queima de combustível que vai esquentar a água, que vai produzir vapor, e aí esse vapor movimenta turbinas, certo? Que vão, então, passar esse movimento para o gerador. Então, na maior parte das vezes, energia cinética sendo transformada em energia elétrica a partir aqui desse ímã dentro do gerador, certo? Tá bom. Então, como é que essa energia vai conseguir chegar na minha casa e ser utilizada? Aí, então, a gente vai precisar de uma fiação que leve essa energia toda até a nossa casa. Então, existe uma rede elétrica no país inteiro que conecta as diversas usinas de energia até os pontos onde ela vai ser usada. Então, todas as casas, todas as indústrias. Quando ela chega nas casas, ela pode ter essa voltagem, 110 ou 220 volts. Mas quando ela sai da indústria de energia, ela tem uma voltagem muito maior. E são alguns transformadores no meio do caminho que vão diminuindo essa voltagem até que a gente consiga usar ela em casa. Então, quando ela sai da usina e entra nessas linhas de transmissão que vocês estão vendo na primeira foto, a gente vai ter 13 milhões de volts correndo por essa fiação. É muita energia, é mais do que qualquer equipamento consegue utilizar. Então, antes dela chegar nas cidades, ela precisa passar numa subestação de energia elétrica, que é essa segunda foto, que tem um gerador de tamanho gigantesco, que vai conseguir diminuir essa voltagem de 13 milhões de volts para 13 mil volts, que é a voltagem, então, que a gente vai encontrar nos fios na rua. E aí, depois, antes dela entrar na nossa casa, já que ela vai entrar ou como 110 ou como 220, ela passa por um
segundo transformador, que é esse que a gente vê no poste. E aí, esse transformador do poste vai conseguir diminuir essa voltagem de 13.000 volts para 110 ou 220. E aí, é essa fiação, com essa quantidade de energia, com essa voltagem, que se liga na fiação da nossa casa. Então, a voltagem vai sendo reduzida até que ela chegue na nossa casa. Então, os fios da nossa casa vão formar um circuito que permite a energia circular por todos os lugares da casa, para dentro dos aparelhos, na tomada, no bocal da lâmpada, e assim vai. Quem cria esse circuito, então? Os fios. E, além dos fios, a gente precisa ter mecanismos que nos permitam ligar e desligar os aparelhos, ou até mesmo impedir a entrada de energia na casa, ou a saída dela para as tomadas, para os bocais. Então, quem faz isso são interruptores. A gente pode ver logo na entrada da casa, no geral ali atrás da porta de entrada, tem uma caixa de disjuntores. Os disjuntores são dispositivos de segurança, que se existe uma sobrecarga na rede elétrica, então mais voltagem do que deveria estar ali, ele se desliga sozinho, ele se desarma. Então, ele abre esse circuito e não permite mais a passagem de energia. Então, a gente fica sem energia em casa. Quem nunca esteve tomando um banho e, de repente, o disjuntor caiu e o chuveiro ficou gelado? Ou até mesmo quando a gente precisa mexer em qualquer parte elétrica da casa, a gente desliga o disjuntor e ele vai desligar a energia ou da casa inteira ou de pedaços, de blocos da casa. A mesma função, só que em escala reduzida, são os interruptores que a gente tem na parede. Então, a gente não mantém as lâmpadas ligadas o tempo inteiro. A gente também não precisa desrosquear a lâmpada do bocal para poder desligar. Quem faz isso são os interruptores. E eles funcionam desse jeito. Então, aqui a gente tem um circuitinho, exemplo, certo? Aqui a gente tem de uma bateria para uma lâmpada, mas poderia ser da rede elétrica da casa para a lâmpada. Esse fluxo de elétrons precisa sair do polo negativo, certo? Chegar até o aparelho, que vai estar funcionando, e sair depois do aparelho, retornando para o polo positivo dessa bateria ou dessa tomada. Então, a gente precisa que esses elétrons circulem, eles saiam e entrem dessa rede elétrica através da fiação. O interruptor, ele fica no meio do caminho. Então, quando esse interruptor está desligado, como é o caso desse aqui na foto, ele tira o contato dessas duas placas de metal, certo? Que vão permitir a passagem dos elétrons. Se elas não estão em contato, o fluxo de elétrons não vai acontecer. Quando eu ligo meu interruptor, eu coloco essas duas placas em contato, os elétrons conseguem passar por elas e dali para os fios. E aí, então, a gente vai ter esse fluxo de elétrons aí indicados pelas setinhas, certo? Então, os interruptores, eles servem para interromper ou permitir o fluxo de elétrons. E aí sim permitir a gente ligar e desligar os aparelhos, as lâmpadas e assim por diante. Vou mostrar para vocês, na nossa próxima experiência, como é que funciona esse circuito elétrico e um modelinho de interruptor bem simples. Para isso, eu vou precisar de pilhas. Então, aqui eu tenho duas pilhas colocadas no suporte, fios de cobre e uma lâmpada simples. Aqui uma lâmpada pequenininha colocada num bocal, num suporte. O que eu vou fazer? A nossa pilha, ela tem dois polos, um positivo e um negativo. Então, dá para ver, fica marcado. O que vai acontecer? A reação química que acontece dentro da pilha vai jogar esses elétrons do polo negativo de uma pilha para o polo positivo da outra pilha, formando um fluxo. E esse fluxo vai ter que passar pela lâmpada para que ela acenda. Então, eu vou ligar um fio em cada um desses polos, em cada uma dessas entradas, certo? Então, aqui eu tenho um fio ligado em um polo e eu vou vir aqui e vou ligar o outro fio no outro polo. E aí sim a minha lâmpada acende.
Se eu quiser que isso funcione como um interruptor, eu crio um sistema onde, se ele está ligado, o circuito se fecha e a lâmpada acende. Se eu desligar esse interruptor, a lâmpada se apaga. Então, se eu tirar o contato dos metais, certo? O circuito se abre e a lâmpada apaga. Se eu colocar os metais em contato de novo, o circuito se fecha e a lâmpada acende. Então, é assim que funciona um interruptor. E aí, agora já chegando ao final da nossa aula, o que é que a gente vai ter de lição para hoje? Na lição que está lá no grupo para vocês, vai pedir para vocês calcularem o gasto de um aparelho em quilowatts, ou seja, quanto de energia aquele aparelho funcionando consome durante um mês. Então, primeiro você vai descobrir a potência desse aparelho. Você pode procurar na caixa, no manual, ou até mesmo no próprio aparelho, um chuveiro, uma lâmpada, televisão, geladeira, tanto faz. Esse valor que está medido em watts. Então, vocês vão ver que ele tem um número e a letra W maiúscula na frente, que significa watt. Depois que você descobrir essa potência, você vai ter que fazer uma média de quantas horas esse aparelho fica ligado por dia. Se for, por exemplo, a geladeira, ela fica 24 horas por dia. Se for uma lâmpada, ela fica algumas horas por dia. Então, quando você descobrir quantas horas ela fica ligada por dia, você vai multiplicar esse valor em horas por 30, para descobrir o número de horas por mês. Então, vamos supor que eu tenha uma lâmpada que fique ligada 5 horas por dia. Então, se eu fizer 5 vezes 30, eu vou ter 150 horas por mês. E aí, para eu chegar no final dessa conta, eu vou multiplicar a quantidade de horas por mês, então, no caso da minha lâmpada, 150, pela potência. Vamos pegar uma lâmpada LED que vai ter uns 9 watts. Então, eu vou multiplicar essas 150 horas pelos 9 watts de potência e eu vou chegar num resultado, no meu exemplo aqui, de 1.350 watts por mês. E aí, para eu chegar na medida que vem na conta de luz, que é quilowatt por hora, eu vou dividir esse resultado por 1.000, certo? No caso da minha lâmpada, ela gasta 1 kWh e pouquinho por mês, certo? 1,3, mais ou menos. Ah, professora, mas para que isso me interessa? Pela conta de luz. A nossa conta de luz, ela é cobrada pelo total de quilowatt-horas que a gente consumiu naquele mês. Então, aqui a gente tem uma conta de exemplo, onde o consumo, olha aqui, quantidade de quilowatt-horas mês, foi de 25. Então, eu vou multiplicar essa quantidade de quilowatt-horas pela tarifa, certo? Então, a tarifa aqui, ó, tá mais ou menos 40 centavos. Quando eu multiplico um pelo outro, eu vou chegar no total, certo? Daquela conta. Se eu fizer isso para todos os aparelhos da minha casa, eu vou descobrir o total da minha conta. Então, se eu pegar, por exemplo, a minha lâmpada que eu calculei, que tinha 1,3, mais ou menos, quilowatt-hora por mês, e fizer vezes essa tarifa aqui, de 0,41 centavos, eu vou descobrir que essa lâmpada me custa por mês mais ou menos uns 55 centavos. Agora, se isso for um chuveiro com 5.000 watts de potência, eu vou chegar num resultado perto aí de uns 20, 25 reais por mês, se ele ficar ligado por volta de meia hora por dia. Então, isso é importante para a gente saber o quanto a gente está gastando na nossa conta de energia, que reflete, primeiro, no quanto a gente paga, e segundo, na quantidade de recursos ambientais que a gente consome. Para gerar energia, a gente sabe que precisa gastar recursos ambientais. Quanto mais energia se gasta, mais energia precisa ser produzida, mais recursos ambientais vão ser gastos. Então, vocês vão ter que me dizer, no segundo exercício da tarefa, 3 jeitos de economizar energia em casa e por que é importante fazer essa economia. Certo? Qualquer dúvida é só me procurar pelo WhatsApp nos horários de plantão
Muito obrigada por assistirem a aula. A gente se vê. Beijinhos!